Ele largou o dinheiro de propósito na mesa da biblioteca para armar um teste, mas ao testemunhar a reação da funcionária grávida diante das cédulas, sua fortaleza de convicções começou a desmoronar. A porta se range. Clara entra, conduzindo um carrinho de limpeza, o fardo da gestação nítido em seus gestos lentos e cheios de cautela. Seus olhos examinam o cômodo, percebendo a camada de poeira sobre a mesa de mogno. E é nesse momento que ela avista. 50, 100, 200 reais. As cédulas estão ali, atiradas com displicência ao lado de um livro de capa dura, como se tivessem sido esquecidas. Do outro lado da fresta da porta, Arthur espia, o coração pulsando numa expectativa perversa. Ele estava convicto do que iria acontecer. Pessoas como ela, sempre com necessidades, vivendo no limite, jamais resistiam a uma chance como aquela. Ele aguardava pelo olhar furtivo para os lados, a mão trêmula que esconderia o dinheiro no bolso do avental. Mas não foi o que ocorreu. Clara para. Ela encara as notas, a testa se franzindo em genuína preocupação, não em ganância. Ela se aproxima, alinha as cédulas em um montinho organizado e posiciona o pesado livro sobre elas, para que a brisa da janela não as espalhasse. Logo depois, retoma seu trabalho, tirando o pó dos móveis com a mesma dignidade de antes. Arthur sente uma fisgada de um sentimento que ele não sabe identificar. Irritação? Desapontamento? Ele emerge de seu esconderijo, o rosto uma máscara de indiferença. Clara! A voz dele rasga o silêncio. Ela se vira sem susto. Sim, senhor Arthur. Ele aponta na direção do dinheiro. E isso aqui? Ela alterna o olhar entre a mesa e o rosto dele. A confusão em seus olhos era autêntica. Eu encontrei aí, senhor. Fiquei com receio de que o vento pudesse levar, por isso coloquei o livro em cima. A resposta dela é tão direta, tão íntegra, que o enfurece ainda mais. Ele desejava uma ladra para castigar, não uma santa para se sentir constrangido. Você não cogitou pegar para você? Ele pressiona, a voz carregada de suspeita. O dinheiro não me pertence, senhor. O silêncio que se instala é denso, pesado. Arthur avança até ela, o desprezo estampado em seu olhar. Ele precisava provar que estava certo, que a bondade dela era apenas uma performance. Eu não confio em você. Vou revistar suas coisas, o seu quarto, agora. Naquela mansão, onde o luxo transbordava pelas paredes e a desconfiança flutuava no ar, a relação entre Arthur e Clara nunca fora íntima, mas de um respeito formal. Clara, com sua eficiência discreta, zelava pela casa como se fosse seu lar, embora o ventre proeminente a lembrasse de que sua verdadeira casa a aguardava. Arthur, por sua parte, a enxergava como uma peça funcional em sua vida de sucesso, útil, porém substituível. Sua esposa, Beatriz, contudo, alimentava uma inveja silenciosa de Clara, talvez pela calma que ela irradiava mesmo diante das dificuldades, talvez pelo brilho nos olhos que Beatriz havia perdido há muito. Foram as alfinetadas e as insinuações venenosas de Beatriz que semearam a dúvida na mente de Arthur, levando-o a arquitetar aquela armadilha cruel. Pequenos eventos, como o desaparecimento de um broche sem valor de Beatriz, foram astuciosamente manipulados para incriminar Clara, tecendo uma rede de suspeitas que culminou no dinheiro deixado sobre a mesa. Agora, confrontada com a acusação direta e a ameaça de ter sua intimidade invadida, qualquer um esperaria súplicas, lágrimas, pânico. Mas Clara não era qualquer um. Seus ombros permaneceram eretos, o olhar cravado no de Arthur, sem traços de raiva, apenas uma tristeza profunda. Meu quarto é o único refúgio de paz que eu tenho, senhor, ela disse, a voz firme apesar da emoção que a sufocava. Mas se o senhor desconfia da minha honra, não há nada que eu possa fazer para impedi-lo. Ela deu um passo para o lado, um gesto mudo de resignação que o pegou de surpresa.
Ele antecipara resistência, uma explosão de fúria, algo que validasse sua desconfiança. Em vez disso, encontrou uma aceitação sofrida, como se ela estivesse habituada a ser pré-julgada. Essa falta de uma reação defensiva foi a primeira fissura na armadura de certeza de Arthur. A serenidade de Clara desmontou a lógica perversa que ele havia elaborado. Ele a fitou, procurando por qualquer sinal de culpa em seus olhos úmidos, mas só encontrou uma honestidade que o refletia como um espelho. Por um momento ele hesitou. A facilidade com que ela se submetia à revista o fez questionar sua própria motivação. Seria possível que ele estivesse errado? A ideia era perturbadora, quase insuportável para seu ego acostumado a comandar. Mas a semente da dúvida fora lançada, regada pela dignidade inesperada de sua funcionária grávida. O poder no ambiente havia mudado de mãos sutilmente. Arthur ainda detinha a autoridade, mas Clara, com sua postura firme, agora possuía uma força moral que ele não podia mais ignorar. Arthur, refém de sua própria armadilha de orgulho, fez um gesto ríspido para a porta. Então vamos. Mostre-me onde você esconde aquilo que não é seu. Cada palavra era uma pedra, mas Clara não se encolheu. Ela apenas assentiu, uma dignidade silenciosa em seu gesto, e começou a caminhar. A travessia da biblioteca suntuosa até a ala dos funcionários era uma viagem entre dois universos. Eles cruzaram a passagem de mármore reluzente, onde os retratos dos antepassados de Arthur os encaravam de suas molduras douradas, seus olhares severos parecendo sentenciar a cena. Arthur dominava cada centímetro daquele lugar, mas conforme se aproximavam das portas de serviço, a atmosfera se transformava. O tapete persa cedeu lugar a um piso frio e funcional, e o aroma de cera cara foi substituído por um odor sutil de desinfetante e vida cotidiana. Era um território alheio para ele, um lugar que existia em sua casa, mas não em seu mundo. Ele se sentiu como um intruso, uma sensação desconfortável que ele disfarçou com uma expressão ainda mais rígida. Clara parou em frente a uma porta simples de madeira e a abriu. O quarto era minúsculo, quase um claustro. Uma cama de solteiro com lençóis esticados com precisão, um pequeno armário e uma cadeira. Nenhuma bagunça, nenhum luxo, nenhum indício de algo furtado. A única janela, nua, emoldurava um recorte do céu acinzentado. A pobreza era clara, mas não havia miséria. Havia cuidado em cada detalhe, como se a ordem externa ajudasse a sustentar a ordem interna. Arthur entrou, sua estatura parecendo ocupar todo o cômodo. Seus olhos varreram o espaço, em busca de um cofre, uma gaveta entreaberta, qualquer coisa que confirmasse sua suspeita. Não havia nada. Clara permaneceu imóvel. Apenas aguardou. Percebendo a frustração crescente no rosto dele, ela se adiantou. Não está em uma gaveta, Sr. Arthur. Sua voz era baixa, quase um murmúrio. Ela se ajoelhou com esforço, o peso da barriga tornando o gesto lento e deliberado. De debaixo da cama, ela retirou uma pequena caixa de madeira escura, marcada pelo tempo. Não era um cofre, mas uma caixa de recordações. Ela a depositou sobre a cama e a abriu. O primeiro item que ela pegou foi uma fotografia antiga, amarelada nas bordas. Mostrava um casal sorridente com uniformes de trabalho diante da mesma mansão que agora os abrigava. Meus pais, Clara disse, entregando a foto a Arthur. Eles serviram seu pai por mais de 30 anos. Meu pai sempre dizia, Clara, o dinheiro que não é seu queima a mão. A única fortuna que ninguém pode roubar de você é a sua honra. Arthur olhou para a foto e depois para ela. Uma lembrança difusa de um jardineiro amável e uma cozinheira de mãos calorosas veio à sua mente. Eram apenas vultos, mas a sinceridade na voz dela os tornava mais nítidos. Ele devolveu a foto, o silêncio sendo sua única resposta. Clara então pegou outro objeto da caixa, uma pequena caderneta de capa surrada. Ela a abriu e mostrou a ele. Dentro, colunas de números escritas com uma caligrafia impecável.
datas, valores e, ao lado de cada registro, uma anotação. Economia do lanche, conserto do calçado, extra da faxina. Eram economias de trocados, de poucos reais, somadas com uma paciência infinita. Cada centavo que eu ganho e que não uso para sobreviver está aqui, ela explicou, o dedo apontando para a soma no final da página. É para o enxoval, para as fraldas, para ter certeza de que meu filho não vai passar pelo que eu passei. A caderneta era uma prova irrefutável de sua disciplina e de seu sacrifício. Era um tapa na cara da acusação de Arthur. A mulher que ele acusava de roubar R$ 200 era a mesma que anotava a economia de 50 centavos em um pão que não comprou. Por fim, ela retirou o último tesouro da caixa. Um par de sapatinhos de lã, feitos à mão, tão pequenos que cabiam na palma de sua mão. Ao lado deles, um chocalho simples de madeira. Eram objetos humildes, mas repletos de um amor e de uma esperança que o dinheiro jamais poderia comprar. Ela segurou os sapatinhos contra o peito. É por isso que eu trabalho, Sr. Arthur. É tudo o que eu tenho. É tudo o que me importa. Naquele quarto pequeno e arrumado, cercado por provas de uma vida de integridade e sacrifício, Arthur sentiu o peso de sua arrogância esmagá-lo. Ele não encontrou uma ladra. Encontrou um espelho que refletia a pior versão de si mesmo. A história daquela família, o legado de honestidade, o amor de uma mãe, tudo aquilo desarmou sua raiva e a trocou por uma vergonha profunda e silenciosa. O jogo havia se invertido. Ele era o juiz, o júri e o acusador. Mas ali naquele momento ele era o único réu. O silêncio no pequeno quarto era mais esmagador que qualquer acusação. Arthur olhava para os sapatinhos de lã na mão de Clara, para a fotografia do casal honesto sobre a cama, para a caderneta que registrava uma vida de renúncias. Cada objeto era uma peça de um quebra-cabeça que ele se negava a ver, pois a imagem final seria a de um homem tolo, cruel e manipulado. Sua mente, habituada a balanços e lógicas de mercado, entrou em conflito. Uma parte dele, a que ainda recordava os conselhos do pai, reconhecia a verdade naqueles artefatos de uma vida simples. Era uma verdade pura, quase infantil em sua honestidade. Mas a outra parte, a maior, moldada por anos de poder e pela visão cínica de Beatriz, gritava que era tudo uma encenação. Ele era Arthur, um homem que não se deixava enganar, que via através das fachadas. Aceitar a inocência de Clara significaria admitir sua própria falha monumental de caráter. Significaria reconhecer que a desconfiança que sentia não era intuição, mas um veneno injetado por sua esposa. Significaria que ele, o mestre daquele império, havia se tornado um mero peão no jogo mesquinho de outra pessoa. Era mais fácil, muito mais fácil, acreditar que Clara era uma atriz excepcional. A história dos pais, as economias, os sapatinhos, tudo podia ser um teatro bem montado para gerar compaixão, para desviar o foco do crime. O orgulho ferido e acuado reagiu com a ferocidade de um animal encurralado. Ele precisava destruir aquela imagem de santidade, achar uma única brecha, uma prova de que seu julgamento inicial estava certo. Ele ergueu o olhar, e o calor da vergonha que sentira foi substituído pelo gelo da determinação. Uma bela história, ele disse, a voz baixa e cortante. Você ensaiou bem, mas isso não prova nada. Clara deu um passo para trás, não por medo, mas pelo choque da crueldade em suas palavras. A esperança de que a verdade bastaria se fez em pedaços. Arthur não queria a verdade. Ele queria a confirmação de suas próprias mentiras. Sem aguardar uma resposta, ele começou a busca. Aquilo não era mais uma revista, era uma profanação. Ele se virou para o pequeno armário e escancarou as portas. As dobradiças protestaram. Suas mãos grandes e rudes mergulharam nas poucas pilhas de roupas, desfazendo a ordem com que Clara as havia arrumado.
Ele sacudiu vestidos, virou bolsos, tateou costuras, procurando por um volume, um fundo falso, qualquer coisa. Encontrou apenas o cheiro de sabão em pó e o tecido gasto pelo uso. Clara, por sua vez, permaneceu imóvel junto à janela. Ela não chorou, não protestou. Virou o rosto para o vidro, observando o céu como se procurasse abrigo onde as mãos dele não pudessem alcançá-la. Cada ruído da busca era uma agressão. O farfalhar dos tecidos, o som oco de um par de sapatos caindo. Ela sentia as mãos dele em suas coisas, em sua vida, e se concentrou na pequena vida que crescia dentro dela. Uma âncora de pureza em meio àquela violação. Ela respirava fundo, lentamente, prometendo a si mesma que não lhe daria o prazer de vê-la ruir. A fúria de Arthur crescia a cada item vazio. Ele arrancou os lençóis da cama, expondo o estrado de madeira. Ele se curvou e ergueu o colchão fino com um único movimento. O cheiro de poeira subiu no ar. Nada. Apenas o chão frio. Ele se virou, os olhos varrendo o quarto. A cadeira. Ele a virou. O abajur. Ele o sacudiu, a moldura barata na mesinha de cabeceira com um desenho infantil. Ele a arrancou, abrindo a parte de trás. Encontrou apenas o papel do desenho. O quarto, antes um santuário de paz, agora era o caos. Roupas no chão, a cama revirada, a cadeira tombada. Um retrato da tempestade dentro dele. E no meio da bagunça que ele mesmo criara, Arthur parou. O silêncio voltou. Agora preenchido pela desordem. Ele olhou para suas mãos vazias, olhou para a destruição e, finalmente, olhou para Clara. Ela ainda estava de costas, uma silhueta de resistência contra a luz da janela. Sua quietude era mais ensurdecedora que qualquer grito. Ele havia virado a vida dela do avesso e não encontrara nada. Absolutamente nada. A negação inicial o levara a um beco sem saída. E agora ele estava ali, com a prova definitiva não da culpa dela, mas de sua própria e vergonhosa brutalidade. O ar no quarto estava pesado de humilhação. A desordem espelhava a alma de Arthur, e ele não conseguia desviar o olhar. Cada peça de roupa no chão era um grito silencioso de sua própria falha. Ele, que se orgulhava de seu controle, agira como um animal, movido por um orgulho cego. A adrenalina da caçada se foi, deixando o gosto amargo do remorso. Pela primeira vez em anos, Arthur não sabia o que fazer. Pedir desculpas? A palavra soava pequena diante do tamanho da violação. Ficar em silêncio seria uma covardia. Ele olhou para as próprias mãos, as mesmas que ergueram um império, e as viu como instrumentos de uma crueldade mesquinha. Ele finalmente ousou olhar para Clara. Ela havia se virado e o observava, os olhos secos. Não havia ódio em seu olhar, mas uma espécie de avaliação fria que o fez se sentir ainda menor. Ela não o via como patrão, mas como um homem em sua totalidade. E a imagem que ela refletia era a de alguém quebrado, num impulso que não veio da razão, mas de uma necessidade de consertar o que havia destruído. Arthur se abaixou, pegou um vestido do chão, o tecido fino estranho em suas mãos. Tentou dobrá-lo, mas seus movimentos eram desajeitados. A peça virou um amontoado disforme. Ele a colocou sobre a cama, a vergonha aumentando. Ele continuou, pegando outra peça e outra, o silêncio de Clara pesando sobre ele como uma sentença. Ela não se moveu para ajudar. Apenas assistia, permitindo que ele se afogasse em seu próprio ato. Era uma punição silenciosa e infinitamente mais eficaz. Foi enquanto arrumava o estrago que ele viu. Preso na moldura do desenho que ele atirara ao chão, havia um papel dobrado. A queda o desalojara. Curioso, ele o pegou. Não era dinheiro, era um boleto. Ele o desdobrou. O logotipo de uma clínica popular se destacava. Era a cobrança de um exame pré-natal, um ultrassom. Seus olhos passaram pelos termos médicos, mas focaram nos números. O valor não era alto para seus padrões, mas ele se lembrou da caderneta de Clara.
Aquele valor representava meses de centavos economizados. E então ele viu o carimbo em um vermelho violento que parecia sangrar na página. Vencido. A data de pagamento era da semana anterior. De repente, a realidade da vida de Clara o atingiu com a força de um soco. Não era uma pobreza romantizada, era uma luta diária, desesperada. A calma dela não era serenidade, era exaustão. A dignidade não era orgulho, era a última armadura que lhe restava. Ele imaginou o medo que ela devia sentir. O medo de não poder pagar por um exame essencial para a saúde do filho. Aquele pedaço de papel era mais que uma dívida. Era a materialização da vulnerabilidade dela. Ele, em sua torre de marfim, testando a honestidade das pessoas, nunca havia concebido um nível de dificuldade como aquele. Ele ergueu os olhos do papel e encontrou-os de Clara. Pela primeira vez, ela falou, a voz baixa, mas firme. O senhor encontrou o que procurava? A pergunta não era sobre o dinheiro, era sobre a verdade. Ele havia procurado por maldade e encontrou desespero. Havia procurado por um crime e encontrou uma luta silenciosa pela vida. A vulnerabilidade dela, agora exposta, não a diminuía. Pelo contrário, a engrandecia. E a ele revelava o quão pobre de espírito ele realmente era. Arthur continuou segurando o boleto, o papel tremendo em sua mão. O quarto estava em silêncio novamente, mas desta vez era um silêncio de revelação, onde a verdadeira pobreza havia sido finalmente exposta. Arthur permaneceu paralisado. O boleto em sua mão era a prova de sua falência moral. As palavras de Clara ecoavam, uma pergunta simples que desmantelava todas as suas defesas. Ele abriu a boca para responder, para tentar articular um perdão, mas as palavras não vieram. O que ele poderia dizer? Que sentia muito por ter transformado a luta dela pela sobrevivência em um espetáculo para seu ego? Que lamentava ter esmagado sua dignidade sob o peso de sua própria arrogância? Qualquer desculpa seria um insulto. E assim, ele ficou em silêncio, um prisioneiro na cela de remorso que ele mesmo construiu. Clara também não disse mais nada. Ela viu a luta nos olhos dele, a máscara de poder se partindo e concedeu-lhe o silêncio. Naquele momento, os papéis se inverteram. Ele era o dono da casa, mas era ela quem detinha todo o poder silencioso da verdade. Foi um som pequeno que quebrou o feitiço. O som de passos rápidos no corredor, seguido pelo girar da maçaneta. A porta se abriu e Lucas, o filho de Arthur, de apenas 6 anos, entrou. Ele parou na soleira, os olhos grandes absorvendo a cena. Ele viu seu pai, estranhamente imóvel. Viu Clara perto da janela, com uma expressão triste que ele nunca vira nela. E viu a bagunça. Papai, por que o quarto da Clara está todo bagunçado? Vocês estavam brincando? A pergunta, em sua pureza infantil, foi uma faca na consciência de Arthur. Brincando, se ao menos fosse isso. Ele não conseguiu responder. Lucas, sem resposta do pai, voltou sua atenção para Clara. Ele caminhou até ela e parou diante de sua barriga. Inclinou a cabeça como se tentasse ouvir algo. O bebê está dormindo? Ele sussurrou. Pela primeira vez naquele dia, um traço de calor surgiu no rosto de Clara. Um sorriso pequeno se formou em seus lábios. Acho que sim, Lucas. Ele fica bem quietinho quando estou triste. O menino franziu a testa. Então não podemos deixar você ficar triste. Com a decisão tomada, ele enfiou a mão no bolso e tirou seu bem mais precioso. Uma pequena figura de ação, um super-herói com a pintura gasta. Era seu companheiro inseparável. Ele estendeu a mãozinha e colocou o boneco nas mãos de Clara. Toma, é para você. Ele é o mais forte de todos. Ele vai cuidar de você e do bebê. Arthur assistiu à cena paralisado. Era como ver um filme em uma língua que ele esquecera. Seu filho, sem qualquer instrução, havia feito a única coisa certa. Ele ofereceu bondade, pura, simples e incondicional. Clara segurou o pequeno herói de plástico como se fosse um tesouro.
Seus olhos se encheram de lágrimas, as primeiras que ela se permitiu derramar. Mas não eram lágrimas de dor, eram de gratidão. Ela se ajoelhou com dificuldade na frente de Lucas e o abraçou. Obrigada, meu anjo, é o melhor presente que eu já ganhei. Arthur sentiu a garganta se fechar. Ele teve que se virar, encarar a parede, qualquer coisa para não desmoronar na frente do filho. Naquele momento, ele se viu através dos olhos de Lucas. Ele era o vilão da história. O monstro que bagunçava o quarto e deixava as pessoas tristes. Seu próprio filho, com um único gesto, havia lhe ensinado uma lição sobre caráter que todo seu dinheiro jamais poderia comprar. Lucas se despediu de Clara com um beijo na bochecha e saiu, deixando para trás um silêncio completamente transformado. Não era mais um silêncio de tensão, mas de profunda emoção. A inesperada aliança entre a pureza de seu filho e a integridade de Clara havia encurralado Arthur de uma forma que nenhuma evidência conseguiria. Ele se virou lentamente e olhou para Clara, que ainda segurava o pequeno super-herói, e pela primeira vez ele não viu a empregada, viu a mulher, a mãe, a fortaleza que seu próprio filho reconhecera instantaneamente. A pureza de uma criança tem o poder de quebrar as barreiras mais duras que um adulto pode construir. Você não concorda? Aquele momento em que a inocência entra em cena e desarma o orgulho, a raiva e a desconfiança com um simples gesto de bondade. Isso te emocionou também? Se você sentiu o impacto desse momento e acredita que a pureza de uma criança pode mudar tudo, escreve sim nos comentários. Quero saber que estamos conectados nessa história. O pequeno herói de plástico na mão de Clara parecia absorver toda a luz do ambiente. Arthur não conseguia desviar o olhar. Era um pedaço de plástico, mas naquele instante representava a bússola moral que ele havia perdido. Cada arranhão no boneco contava a história de uma batalha imaginária, de uma luta entre o bem e o mal. Uma luta com regras claras, onde a bondade sempre vencia. Que piada de mau gosto era a sua vida, pensou ele, comparada à clareza de seu filho. Ele, Arthur, o gigante dos negócios, havia se perdido em uma batalha mesquinha, onde ele mesmo se escalou para o papel de vilão. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma clareza dolorosa. A caixa de memórias. A foto dos pais de Clara voltou à sua mente, não como uma performance, mas como um testamento. Ele se lembrou do que seu próprio pai dizia sobre o velho jardineiro. Um homem que vale mais em caráter do que eu jamais valerei em dinheiro. Como ele pôde esquecer aquilo? Como pôde permitir que a herança de integridade que seu pai tanto valorizava fosse substituída pela desconfiança de sua esposa? A imagem seguinte foi a de si mesmo, revirando as roupas de Clara, levantando seu colchão. A lembrança o queimava por dentro, uma vergonha física. Ele agira não como um patrão, mas como um tirano. E o que ele buscava? A prova de um crime inexistente. Enquanto isso, a prova de uma luta real estava ali o tempo todo. O boleto vencido. Aquele pedaço de papel agora parecia mais importante do que qualquer contrato que ele já assinara. Era o registro de uma batalha pela saúde de um inocente, uma batalha que Clara travava sozinha, em silêncio, enquanto servia café para pessoas que jamais entenderiam sua luta. E por que ele não viu nada disso? A resposta final veio como um relâmpago. Beatriz, sua esposa. Não foi uma única conversa, mas um gotejamento constante de veneno. Frases ditas em tom de brincadeira. Cuidado com a prataria, querido. E comentários displicentes. Essa gente, quando vê uma oportunidade, insistências veladas. Você é muito ingênuo, Arthur. Eu conheço a natureza humana. Ele havia absorvido tudo, permitindo que o cinismo dela se tornasse o seu. Ela não havia apenas sugerido o teste, ela havia construído a arena e o empurrado para a batalha. Ela queria um espetáculo, a humilhação de Clara, para validar seu próprio desprezo pelo mundo. E ele, cego pelo poder, havia sido o ator principal em seu teatro de crueldade. A realização o atingiu não com raiva, mas com uma calma fria.
A confusão se dissipou, a vergonha se solidificou em propósito. Ele olhou para Clara, que o observava com uma paciência que ele não merecia. Ele precisava consertar aquilo. Não apenas o quarto, não apenas a acusação. Ele precisava arrancar a raiz do problema. Ele precisava confrontar a verdadeira arquiteta daquele dia. Clara, ele disse, a voz rouca, mas firme. Ele parou. Um pedido de desculpas agora seria vazio. Ações, não palavras, eram necessárias. Ele endireitou as costas e, pela primeira vez naquele dia, pareceu o homem que comandava um império, mas com um novo tipo de autoridade, uma que não vinha do dinheiro, mas de uma clareza moral recém-descoberta. Fique aqui. Arrume suas coisas com calma. Eu preciso resolver um assunto. Sem esperar resposta, ele se virou. Deixou o boleto sobre a cômoda, ao lado do desenho infantil. E então ele saiu, seus passos agora firmes, ecoando no corredor. Ele não estava mais fugindo de sua vergonha. Estava marchando em direção ao confronto que definiria o tipo de homem que ele seria a partir daquele momento. A tempestade estava prestes a atingir o centro da casa. O som dos passos de Arthur no mármore era o de um homem com um propósito. Ele não hesitou. Sabia exatamente onde encontrar Beatriz. Ele a encontrou em seu santuário, o closet, um cômodo imenso forrado de espelhos. Ela estava sentada em frente à sua penteadeira, um altar de perfumes e joias, experimentando um colar de diamantes. O contraste com o quarto de Clara era tão violento que o deixou sem ar. Ali, não havia lugar para a realidade crua da vida, para boletos vencidos ou sapatinhos de lã. Era um mundo de superfícies brilhantes. Beatriz o viu pelo reflexo e sorriu. Querido, o que acha? Um pouco extravagante para o jantar de sexta, não acha? Ela falou sem se virar, o tom leve, casual. Arthur entrou e fechou a porta. O clique da fechadura pareceu alto. O teste foi divertido para você, Beatriz? Ele perguntou, a voz perigosamente calma. Ela finalmente se virou. Do que está falando? Ah, aquilo. Então ela pegou o dinheiro? Eu sabia. Você me deve R$ 100. A displicência dela, a forma como reduziu a dignidade de uma pessoa a uma aposta, foi a faísca que acendeu o pavio. Ela não pegou nada, Arthur disse, aproximando-se. Ela viu o dinheiro, organizou as notas e colocou um livro em cima. Depois continuou seu trabalho. Beatriz revirou os olhos. Que santinha! Provavelmente só ficou com medo. Você deveria ter procurado nas coisas dela. Eu procurei. Ele respondeu, a voz baixando. Eu revirei o quarto dela, Beatriz. Joguei as roupas dela no chão. E sabe o que eu encontrei? Uma foto dos pais dela, que serviram meu pai com mais lealdade do que eu jamais vi em você. Encontrei uma caderneta, onde ela anota cada centavo para o enxoval do filho. E encontrei um boleto de ultrassom vencido. Ela está lutando para pagar pelos cuidados do bebê que carrega. A cada palavra, ele se aproximava, e o sorriso de Beatriz vacilava. E o que eu tenho a ver com isso? A vida é dura. Se ela não tem como se sustentar, não deveria ter filhos. Francamente, Arthur, estou chocada. Você está defendendo essa mulher. O que ela fez? Chorou no seu ombro. Contou uma história triste. Foi a revelação final para Arthur. Não era apenas crueldade, era uma ausência total de empatia, um buraco negro onde a compaixão deveria existir. Ela não fez nada disso, ele disse, parando em frente a ela. Ela aguentou minha acusação, minha invasão e minha humilhação com uma dignidade que você não conseguiria compreender. E a única pessoa que chorou naquele quarto fui eu, por dentro, de vergonha. Vergonha de ter me tornado o tipo de homem que chuta quem já está caído. Vergonha de ter dado ouvidos a você. A acusação pairou no ar. A máscara de Beatriz finalmente caiu. Seu rosto se contorceu em fúria. Dei ouvidos a mim? Eu te lembrei de quem você é, Arthur. Um vencedor.
Alguém que não se deixa enganar. O mundo é um lugar cruel e os fracos são devorados. Foi essa desconfiança que te ajudou a construir o que temos. E agora você quer cuspir em tudo isso por causa de uma empregadinha. A palavra saiu de sua boca como um veneno. Naquele instante, Arthur entendeu tudo. Ela não o amava. Ela amava a versão impiedosa de si mesmo que ela ajudou a criar. Clara era uma ameaça não por ser uma ladra, but por ser a personificação de uma humanidade que Beatriz havia trabalhado duro para extinguir, primeiro em si mesma e depois nele. Então era isso, ele disse mais para si mesmo. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre garantir que meu coração continuasse tão duro e frio quanto o seu. Ele olhou ao redor, para os vestidos, as joias. Eu olhei para o quarto dela e vi uma vida de dificuldades, mas cheia de amor e propósito. Agora eu olho para este quarto e tudo o que vejo é um vazio brilhante e caro. A batalha havia terminado. Ele finalmente via a verdade. A sua casa estava doente e ele acabara de encontrar o câncer. A acusação de Arthur pairou entre eles. Um vazio brilhante e caro. Aquelas palavras foram o veredito final sobre o casamento deles. Beatriz se levantou, o colar de diamantes balançando em seu pescoço. Vazio? Você ousa chamar nossa vida de vazia? Tudo o que temos foi construído sobre as regras deste mundo, Arthur. Um mundo sem espaço para sentimentalismos. E agora você vira o paladino dos oprimidos? Por favor, o que ela te prometeu para você virar as costas para mim? Ela riu. Um som agudo e sem alegria. Não seja ridículo. Você vai se cansar dessa sua crise de consciência em uma semana e vai voltar para mim, porque ninguém no nosso mundo vai entender essa sua súbita obsessão por uma empregada. Eles vão rir de você. As ameaças dela não o atingiram mais. Era como ouvir um discurso cujo poder não tinha mais jurisdição sobre ele. Arthur sentia como se uma névoa tivesse se dissipado, e ele via Beatriz, talvez pela primeira vez, como uma estranha. Você está errada, ele disse, a calma em sua voz a desarmando. Não se trata de trocá-la por outra pessoa. Trata-se de me escolher, de escolher o homem que eu quero ser. E o homem que eu quero ser não pode mais viver ao lado de alguém que sente prazer na humilhação dos outros. Ele se aproximou da penteadeira. Com um movimento deliberado, ele retirou a aliança de seu dedo. A marca pálida em sua pele era um fantasma de 20 anos. Ele a depositou suavemente sobre o vidro. O som do metal foi discreto, mas final. O nosso mundo, Beatriz. Ele não existe mais para mim. Você pode ficar com o vazio brilhante e caro. Eu prefiro a verdade simples e honesta que encontrei hoje no quarto mais pobre desta casa. Ele se virou. Meus advogados entrarão em contato com os seus, ele disse, sem olhar para trás. E então ele saiu fechando a porta de seu passado. O caminho de volta para a ala dos funcionários foi uma procissão de renascimento. Cada passo o afastava do homem que ele fora. O ar da casa parecia mais leve. Ele encontrou Clara exatamente onde a deixara. O quarto não estava mais em caos. Ela havia colocado tudo de volta no lugar. A cama estava feita, as roupas dobradas. A única evidência da tempestade era o pequeno herói de plástico, agora postado como uma sentinela sobre a mesinha de cabeceira. Clara se virou quando ele entrou, o rosto calmo. Arthur parou diante dela, completamente desarmado. Clara, ele começou, a voz embargada. Não existem palavras que possam apagar o que eu fiz. Minha arrogância foi indesculpável. Eu te submeti a uma humilhação que ninguém deveria suportar. Eu não peço que você me perdoe agora, mas eu peço perdão mesmo assim, pela minha cegueira e pela dor que eu te causei. A sinceridade em sua voz era inconfundível. Ele então pegou o boleto vencido. Isso não é mais um problema seu, ele disse, rasgando o papel. Assim como qualquer outra despesa que você e seu filho tiverem. Mas isso não é suficiente. Ele respirou fundo. Esta casa precisa de uma alma.
Precisa de alguém no comando que tenha valores de verdade. Alguém em quem eu possa confiar cegamente. Alguém que entenda de honestidade e respeito. Eu quero que essa pessoa seja você, Clara. Eu gostaria de te oferecer o cargo de governanta com um salário justo, moradia adequada aqui na casa principal e um fundo para a educação do seu filho. Ele fez uma pausa. Meu pai sempre me disse que sua família era a mais honesta que ele já conheceu. Eu fui um tolo por não honrar esse legado. Eu quero consertar isso. Quero que o valor da sua família seja o pilar que sustenta esta casa. A vitória de Clara não foi marcada por celebrações. Foi tão quieta quanto sua resistência. Uma única lágrima escorreu por seu rosto de alívio, de justiça. Ela olhou para o patrão que se tornara um homem e assentiu lentamente. Eu aceito, Sr. Arthur. O poder na casa havia sido, enfim, colocado nas mãos certas. A mudança na casa não foi imediata, mas gradual como o nascer do sol. Começou naquele pequeno quarto com o sim de Clara. Arthur, pela primeira vez, não deu uma ordem, mas fez um pedido. Mostre-me como fazer o certo, Clara. Eu desaprendi. A primeira atitude de Clara não foi escolher um quarto melhor para si. Foi pedir a Arthur que reunisse todos os funcionários na cozinha. Ali, no coração da casa, ela se postou ao lado dele. A tensão era palpável. Esperavam demissões. Júlio, o mordomo de cabelos brancos que servia a família antes de Arthur nascer, olhava para Clara com preocupação. Arthur, com uma humildade que ninguém ali jamais vira, falou. Ele não expôs os detalhes, mas assumiu a responsabilidade. Falou sobre um grave erro de julgamento e sobre como a integridade de Clara o forçou a reavaliar os valores da casa. Anunciou a promoção dela a governanta, não como um presente, mas como uma necessidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Júlio. Ele deu um passo à frente, um sorriso discreto, e fez uma leve reverência a Clara. Será uma honra trabalhar sob sua direção, Dona Clara. O dona foi a legitimação. Um por um, os outros funcionários relaxaram, sorrisos de alívio surgindo em seus rostos. Aquele ato de validação pública curou a ferida da humilhação. Naquela tarde, um carro discreto buscou os pertences de Beatriz. Ela partiu sem despedidas. Arthur observou da janela de seu escritório, não com ódio, mas com uma serena melancolia pela perda de tempo. Seu ato final de reparação não foi público. Mais tarde, ele saiu sozinho. Foi até a melhor loja de artigos para bebês da cidade. O homem habituado a fechar negócios milionários se viu perdido entre berços e móveis. Ele mesmo escolheu, com um cuidado reverente, o berço mais seguro, o enxoval mais macio. Era um presente não para a funcionária, mas para a criança que, antes de nascer, o ensinara mais sobre a vida do que todos os seus anos no mundo dos negócios. A atmosfera da casa começou a se transformar. O silêncio opressor foi substituído por uma calma produtiva. Sob a liderança gentil de Clara, o trabalho era feito com um novo senso de comunidade. Ela liderava com empatia, algo que Beatriz jamais conhecera. E Arthur, libertado da fachada de poder, começou a redescobrir sua própria casa. Ele passava mais tempo com Lucas, que estava radiante. Certa noite o menino desenhava na sala. A Clara sorri mais agora, papai. Eu gosto quando ela sorri. Arthur baixou o livro, um nó de gratidão na garganta. Eu também, meu filho. Eu também. A paz havia sido um preço alto, pago com a demolição de seu orgulho, mas o retorno era infinitamente mais valioso. A casa estava finalmente se tornando um lar. 6 meses se passaram. A primavera chegou, e com ela, uma nova vida. O sol da tarde entrava pelas janelas, não mais para iluminar uma riqueza estéril, mas para aquecer um lar reencontrado. No gramado, uma cena antes impossível se desenrolava com harmonia. Clara, o rosto sereno, balançava suavemente seu filho, um bebê saudável que dormia em seus braços. Ela não usava mais o uniforme, mas roupas simples que refletiam sua nova posição.
uma gestora respeitada, mas acima de tudo, uma mãe em paz. A poucos metros, Arthur, de mangas arregaçadas, rolava na grama com Lucas, suas gargalhadas ecoando pelo jardim. O vinco de preocupação em sua testa havia desaparecido. Ele não era mais o executivo implacável, era apenas um pai, presente e redimido. Ele se levantou e caminhou até Clara. Olhou para o bebê adormecido, um sorriso terno em seus lábios. Não houve necessidade de palavra. Entre eles, havia uma parceria forjada no fogo de um dia terrível, que resultou em uma lealdade inabalável. Lucas se aproximou e tocou a mãozinha do bebê, um gesto de boas-vindas. Arthur colocou a mão no ombro do filho, observando a cena. A paz que sentia era algo que nenhum de seus negócios jamais lhe proporcionara. Ele havia perdido uma esposa, metade de sua fortuna no divórcio e o respeito de um círculo social vazio. Mas, em troca, havia ganhado a si mesmo de volta, o amor de seu filho e a tranquilidade de um lar governado pela integridade. A verdadeira riqueza não está no que se pode comprar, mas no caráter que não se pode vender. Se essa história sobre a força do caráter e a verdadeira riqueza também tocou o seu coração, sua curtida é o melhor aplauso que eu poderia receber. Deixe seu like para eu saber que essa mensagem ressoou com você. E eu adoraria saber de onde você está assistindo. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você é. Sério, eu faço questão de ler e responder cada um com o maior carinho. Se você acredita no poder de histórias que inspiram, se inscreva no canal para não perder as próximas. Não vá embora ainda. Escolha uma das duas histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.